E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, hoje vamos falar sobre a vergonha que Roger Flores e Gustavo Villani protagonizaram ontem na transmissão de Vasco vs Sport. E vai fazer a sua aposta esportiva nesse meio de semana. Tem Premier League, tem final de Copa do Brasil. Irmão, aposte sempre pelo site da Estrela Bet. No primeiro link aqui do comentário fixado, você pode apostar pela Estrela Bet, que é uma casa de apostas que eu te garanto que é confiável, que se você apostar, ganhar a aposta, a Estrela Bet vai realmente te pagar, não tem erro. Então, opte sempre pela segurança, uma casa de apostas que te dá odds justas no mercado, e aposte pela Estrela Bet. Bora pro vídeo, campeão. Tivemos cenas lamentáveis de vândalos vestidos ali com camisa do Sport, invadindo o campo para tentar agredir os jogadores do Vasco. E obviamente, em uma situação como essa, é normal que as pessoas que estão ali fazendo a transmissão do jogo culpem os verdadeiros culpados pelo feito. Culpem ali os vândalos que estão invadindo o campo em busca de briga, em busca de agredir os jogadores do Vasco, em busca até de fazer algo pior do que apenas agredir. A gente sabe muito bem o que aconteceria se os jogadores do Vasco não tivessem ido para o vestiário. Uma multidão de torcedores do Sport invadindo o campo, com a entrada facilitada por alguns ali dos seguranças. Entrada super facilitada. E aí tivemos a nossa velha imprensa, é assim que eu vou chamar agora, com Gustavo Villani e com Roger Flores. Gustavo Villani, um bom narrador. Gosto da narração do Gustavo Villani. É um cara que várias vezes é bem pertinente em seus comentários. Roger Flores, às vezes também gosto de alguns comentários que ele dá. Às vezes ele erra como qualquer outro ser humano. Mas a atitude que eles tiveram ontem em relação ao Vasco da Gama, em relação a toda a briga, foi lamentável. E isso ficou escancarado pro Brasil todo. Não apenas para aquele que é vascaíno. Até o cara que torce pro Flamengo, pro Botafogo, pro Fluminense, que são rivais locais do Vasco, perceberam como eles estavam agindo ali de forma totalmente equivocada, criticando o Raniel, falando que o culpado de tudo que aconteceu era o Raniel. Ora, então o jogador agora não pode mais fazer um gol decisivo e comemorar na frente do torcedor, tipo, fala aí, quero ouvir vocês. Provocação normal do futebol. Isso justifica vândalos invadirem o campo para agredir os jogadores e até fazer algo pior? Agrediram uma bombeira, agrediram seguranças, agrediram tudo que estava pela frente. Indignados com o quê? Indignados com a provocação do Raniel. É futebol, cara. Sabe o que tinha que acontecer? Raniel foi lá, provocou a torcida. O Rafael Claus, o juiz do jogo, pega, dá o cartão amarelo pro Raniel e segue. Vida que segue. Agora, ele expulsou o Raniel. Quando ele expulsa o Raniel também, o Rafael Claus, ele quer deixar claro que a culpa é do Raniel. A culpa não é do Raniel. Mano, eu já vi Barcelona versus Real Madrid, Messi dentro do Santiago Bernabéu, meter gol decisivo, pegar a camisa e mostrar pra torcida do Real Madrid. Cadê que alguém invadiu o campo? Cadê aqueles mesmos defensores do Baila Vini Júnior? Que não pode, que futebol tem que ter provocação, que tem que ter comemoração, que tem que ter dança. Cadê? Aí, como era um jogador do Vasco, como talvez é do interesse deles que o Vasco permaneça na Série B, não sei o porquê dessa atitude, começaram a criticar. Não, tem que expulsar o Raniel, que atitude ridícula do Raniel. Coitado dos vândalos, foram provocados pelo Raniel e tiveram essa atitude de invadir o campo, de agredir pessoas, de fazer baderna. Essas pessoas eram para ter uma punição severa. O Sport, o técnico do Sport, que foi conivente como o infrator, que tentou também colocar a culpa no Raniel, também deveria ser punido. Uma das entrevistas mais ridículas que eu já vi no futebol brasileiro, protagonizada por Claudinei de Oliveira. Ele falou que o crime compensa. Realmente o crime compensa. Sabe por quê? Porque esses vândalos invadiram o campo, agrediram pessoas, tentaram agredir os jogadores do Vasco. E no próximo jogo do Sport, eles vão estar tudo lá, torcendo novamente. Então realmente o crime compensa. Então que eu tenho que tentar dividir mais uma vez a instituição Sport desses vândalos. A gente também tem que tentar dividir o momento que teve o Villani
momento errado, como eu falei pra vocês, gosto da narração do Vilani, cara. Não entendi o posicionamento dele. Não entendi também o posicionamento do Roger Flores, do PC de Oliveira, em tentar culpar o Raniel. Provocação é do futebol, cara. Isso sempre existiu, sempre vai existir. O que é do nosso futebol sem provocação? O que é? Tentaram imputar mentiras em jogadores do Vasco. Falaram que o Luiz Henrique atirou uma cadeira na torcida do Sport. Que mentira, tem um vídeo. A cadeira foi atirada contra o campo, ali no campo. Longe de tacar a cadeira na torcida do Sport, tentando justificar a invasão. Quanta mentira não está sendo contada. Esse é o Brasil que vocês querem? O Brasil é onde defendem vândalos, marginais, bandidos. E tentam colocar a culpa em alguém que estava ali trabalhando. Que está no futebol. Não existe regra que você não pode provocar a torcida adversária. Se existe, é para aplicação do cartão amarelo. Não também para expulsão. Isso tem que ser revisto. O Vasco não pode aceitar isso. O Vasco, com a nova realidade, sendo SAF, o Vasco tem que dar uma resposta. Não aceitamos isso, repudiamos essa atitude e a Ilha do Retiro tem que ser interditada até que tenha segurança para ter jogos naquele estádio. É isso que tem que acontecer. Perda de mando de campo por 1 ano para o Sport, por não garantir a segurança, e queriam voltar o jogo com torcedores sendo atendidos dentro ali do campo. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha sem tamanho. E eu preciso vir aqui falar com vocês porque, cara, foi de se indignar. Eu me admirei de ver a transmissão ali, Vilani, o Roger, praticamente falando que o Raniel era o bandido, o agressor, o culpado por tudo, que tinha que prender o Raniel, e que os vândalos eram os coitadinhos. Mano, eu não entendi, sério, de verdade. Não vou parar de gostar das narrações do Gustavo Vilani por essa atitude. Acho sim que ele deveria vir a público e falar, porra, aconteceu isso, isso, aquilo. Não vou deixar, não vou crucificar a pessoa por um erro. Eu sei que aqui no Brasil tem muita essa cultura de um erro tem 1000 críticas. 1000 acertos não tem um elogio. Isso acontece, eu não vou ser dessas pessoas. Mas sim, temos que pontuar que a atitude deles foi errada. E você, torcedor do Sport, um dia depois do jogo, cara, pensa se fosse o contrário. Um jogador do Sport mete o gol dentro de São Januário de empate, provoca a torcida do Vasco. Você ia achar legal a torcida do Vasco invadir o campo para agredir os jogadores do Sport? Isso é futebol, cara? Isso não é futebol. Isso não é futebol. Triste, cara. Triste que aconteceu ontem, mas é isso. O Vasco sempre foi isso. Contra tudo e contra todos. E ótima atitude do Vasco. Não tinha mesmo que ter voltado pro campo. 4 minutos de jogo, eles querem colocar como se nesses 4 minutos que faltava, o Sport ia fazer um gol. Cara, a gente sabe que o futebol não é assim. A gente sabe que era um jogo equilibrado. A gente sabe que era o Vasco que tava pressionando, era o Vasco que tava no ataque. E sim, foi pênalti. Eu até poderia entender um pouco mais... se fosse um pênalti roubado, algo do tipo, não, cara, foi um pênalti claro. Foi um pênalti claro. Então, assim, não tem motivo pra essa indignação toda. O Raniel provocou? Provocou, mas pode provocar. E não deveria ser expulso. Isso foi um erro grande. Mas é isso. Vascão voltando pra Série A. Compartilha o nosso vídeo em todos os grupos de WhatsApp, todas as redes sociais. Não vamos nos calar. Vasco acima de tudo. Beleza? Tamo junto. Abração do Francesco. É nóis e fui!